Esse vídeo, em destaque aqui no telão do SBT Comunidade, esse vídeo foi feito no dia em que a Raquel Catani foi assassinada. Essa é uma gravação extremamente importante. Deputado estadual Gilberto Catani aqui, a esposa dele, mãe da Raquel aqui sentada, de mãos dadas com a vizinha que há 20 anos convive com a família. Essa vizinha não acreditou na encenação feita pelo Romero, que foi preso ontem à noite. O que você está falando, Trindade? Eu estou falando para a senhora que o ex-marido foi preso ontem à noite suspeito de ter mandado matar a filha do deputado estadual Gilberto Catani. E ele esteve na casa enquanto o corpo estava no quarto. Ele esteve no velório e no sepultamento. Chorou, se desesperou. Foi consolado pelo próprio deputado. Mas em nenhum momento ele conseguiu convencer esta senhora aqui, ó, Dona Lair, vizinha da Raquel, desde que a Raquel era uma bebê, desde que a família do deputado Gilberto Catani mudou para essa propriedade no Pontal do Marape, quando a Raquel tinha 4 ou 5 meses de vida. Ela morreu de forma cruel com 26 anos. A Raquel pegou, a Dona Lair pegou a Raquel no colo. A Dona Lair ajudou a criar a Raquel. A Dona Lair era como uma tia e ela fala isso nessa entrevista. E esse vídeo aqui foi feito na área da casa da Raquel, onde ela foi assassinada. E a Dona Lair aqui está frente a frente com o assassino. Está frente a frente com o Romero. Em nenhum momento ela se intimida e ela sentiu que o que ele estava fazendo ali era uma encenação. Esse vídeo é da sexta-feira. Enquanto a Raquel, ou o corpo da Raquel ainda estava no quarto, a família estava na área da casa aguardando o trabalho da perícia. Quando o suspeito, agora preso, chegou, como se não soubesse de nada, chorou, foi consolado, se desesperou. Quando a Dona Lair viu, ela foi para cima dele. Ele foi retirado pela polícia, levado para a delegacia, prestou depoimento, ficou em liberdade e da delegacia foi para o velório. Do velório para o sepultamento. Esse vídeo que eu vou compartilhar com você, ele é emocionante, porque mostra a coragem de uma mulher que estava ao lado da Raquel durante todo o processo de separação, durante todo o processo de divórcio, para quem a Raquel contava o que vinha enfrentando. A Raquel falava para ela que estava sendo ameaçada, que estava com medo. Esse vídeo que você vai acompanhar comigo é emocionante. E ela conversou com a nossa equipe lá, no dia do crime. Nós não tínhamos ainda utilizado a gravação e a entrevista, porque a polícia estava descartando até então e divulgando isso, a participação do ex-marido. Mas ontem à noite as coisas mudaram. Ele foi preso depois que a polícia chegou ao irmão dele, que teria sido o executor. O irmão matou a mando do ex-marido. Essa é a conclusão que a Polícia Civil chegou lá em Nova Mutum. Daqui a pouco eu vou para lá ao vivo. A única emissora com equipe ao vivo, lá em Nova Mutum, para compartilhar com você as informações. Gilberto Catani tratava o ex-genro como um filho. Nas postagens nas redes sociais, por diversas vezes o Gilberto Catani se referiu ao ex-genro como um filho. Quando a imprensa publicou que ele era o principal suspeito, o Catani o defendeu.
A gente vai gastar um tempo significativo do jornal de hoje com esse caso. Faz o seguinte, minha amiga, avisa todo mundo aí, porque o conteúdo que você vai acompanhar aqui é exclusivo. Poucos têm esse vídeo. O restante que eu vou compartilhar, então, aí ninguém tem. Só nós. Porque as nossas equipes estão trabalhando muito nesse caso desde que a gente recebeu a confirmação da morte da Raquel. São 10 horas e 24 minutos. 10 horas e 24 minutos. Faz o seguinte. Pega esse vídeo. Essa imagem aqui, gente, ela é muito forte. Porque aqui está o Gilberto Catani e você vai observar que ele fica em silêncio com a reação, ao respeito que o Gilberto Catani tem por essa senhora. Olha o respeito que o Gilberto Catani tem por essa vizinha. Que enfrentou as mesmas dificuldades que ele enfrentou. Que foi para o Portal do Marape na mesma época em que ele foi assentado pela reforma agrária. Que encarou uma região que fica a 150 quilômetros de Nova Mutum. Imagine como era o acesso a essa região onde eles foram assentados há 26 anos. Enfrentaram o desconhecido, enfrentaram a insegurança, cresceram trabalhando. Eu posso ter muitas diferenças políticas com o Gilberto Catani. Eu posso não concordar com 90% do que ele fala, mas ele tem uma história. Ele construiu uma família. Ele é um assentado da reforma agrária que conseguiu se estabelecer. Pega esse vídeo para mim, por favor. Enche a tela. Solta. Falso, podre, podre. Deus sabe o que tu fez. Não adianta você dar essa risadinha, não. Todo mundo aqui, a população te conhece. Não quero saber. E você aqui? Sua casa de graça. Vem pra cá. Eu vou pedir para rodar mais uma vez, desde o início agora. Porque ele começa assim, a pessoa percebe a briga, percebe a coragem da dona Lair e começa a gravar. Uma gravação feita com celular. Pode encher a tela e soltar. Você não adianta dar chisurizinho vagabundo que você vai pagar. Seu falso, podre, podre. Deus sabe o que tu fez. Não adianta você dar essa risadinha, não. Todo mundo aqui, a população te conhece. Não quero saber. E você aqui? Sua casa de graça. Pode voltar pra cá. Pode voltar pra cá. Quando o ex-marido foi à propriedade, ele chorou, ele se desesperou, ou pelo menos tentou vender essa ideia. E foi tão artista que ele permaneceu ali, ao lado do Gilberto Catani, ao lado da esposa. Ele tinha um álibi muito forte, ele planejou o álibi. Não, eu estava em casa, no churrasco, depois da casa eu fui pra balada. Não fui eu, alguém fez alguma coisa com ela. Eu estava separando, mas eu amava ela. Então, isso ele planejou, gente. E ele foi acolhido e consolado pela família da Raquel. Ele foi acolhido e consolado. Mas quando a dona Lair viu ele lá, quando a Lair viu ele lá, ela não se segurou. Foi para cima dele e a família ficou em silêncio, tamanho respeito que tem por ela. E o suspeito ficava sorrindo para ela. Preste muita atenção, por favor, nos detalhes desse vídeo.
Pode encher a tela. 10 horas e 28 minutos. Solta. Você não adianta dar censura esse vagabundo que você vai pagar. Seu falso. Podre. Podre. Deus sabe o que tu fez. Não adianta você dar essa risadinha, não. Todo mundo aqui, população de palhaçada. Não quero saber. Condista. E você aqui. Vai pra sua casa de criação de aqui. Você... Dali ele foi levado para a viatura da Polícia Militar, prestou depoimento e foi liberado. E depois de ter sido confrontado pela dona Lair, ele ainda foi ao velório. Ele ainda foi ao sepultamento e chorava. Daqui a pouco, tem uma reportagem do Matheus, onde você vai acompanhar um vídeo feito pela equipe do Primeira Página, dele chorando à beira do caixão, ao lado do Gilberto Catani, depois de ter sido confrontado pela dona Lair. São 10 horas e 29 minutos. Eu falei para a senhora que eu iria gastar um tempo significativo nesse caso. Vou gastar um tempo significativo. Porque eu tenho muita coisa para expor para você aqui. Mas eu vou ao vivo agora para Nova Mutum. Porque os 2 suspeitos foram presos ontem à noite. E agora eu quero a informação do Luiz, se eles estão ainda na delegacia ou se eles já foram encaminhados para o fórum ou para a penitenciária. O delegado responsável pelo caso, ele ainda não conversou com a imprensa. Nossa equipe está lá na delegacia também. Nós estamos todos mobilizados nesse caso. Todos mobilizados nessa história. Tem imagens, eu queria imagens da casa primeiro. Imagens da casa onde o crime foi praticado. Essa é a imagem da prisão. Pode voltar para cá. Pega para mim as imagens que a gente fez da casa onde o crime foi praticado. Tem muitos detalhes que eu vou compartilhar com você. Pode encher a tela com as imagens. O Luiz é o nosso repórter que está em Nova Mutum. Luiz, bom dia, bom trabalho, bem-vindo. Traga para a gente os primeiros detalhes desse primeiro dia depois das prisões. Os suspeitos seguem na delegacia, foram para a penitenciária, prestaram depoimentos. Quais são as informações que você tem para a gente? Bom dia, bom trabalho, bem-vindo. Bom dia, Trindade. Bom dia a todos que estão acompanhando a programação aqui do SBT Comunidade. Manhã tensa aqui em Nova Mutum, viu, Trindade? Neste exato momento, uma outra equipe nossa de reportagem está na porta da DERF aqui de Nova Mutum, acompanhando tudo. Eles ainda estão, sob o poder da polícia aqui em Nova Mutum, ainda estão sendo interrogados. O delegado em questão ainda não conversou com a nossa equipe de reportagem, nem ontem à noite, quando eles chegaram aqui na cidade, e nem agora no período da manhã. O delegado está colhendo todas as informações necessárias, conversando com os 2, conversando também com outros familiares. Uma informação que acabou de chegar para nós aqui, Trindade, é que o Roberto Catani também está aqui na cidade. Ele veio para acompanhar de perto o caso, né? Então, neste exato momento, a informação que eu tenho é que ele está nas dependências da DERF, a Delegacia de Roubo e Furto aqui de Nova Mutum, mas ainda eles estão aqui sob o consolo da polícia e a polícia está detalhando todos os casos. Segundo informações também, uma outra equipe pode se dirigir até o sítio onde a Raquel morava para fazer de vez o fechamento dessa história, viu, Trindade? Ô Luiz, muito obrigado pela sua primeira participação. Nós vamos conversar bastante ao longo da edição de hoje do SBT Comunidade. E essa imagem é o momento em que o irmão do Romero, que era o ex-marido da Raquel, foi preso. Logo na sequência veio a chegada dos 2 à delegacia. Luiz, então a informação confirmada é que os 2 seguem na delegacia de Nova Mutum.
Exatamente, os dois seguem aqui na delegacia de Nova Mutum. A informação que nós temos é que, primeiro, né, um foi preso lá em Lucas, né, o irmão ali, o Rodrigo, quem cometeu o crime, e Romero estava no sítio tranquilamente, né, como provavelmente agiu ali até mesmo no dia do crime, como se nada tivesse acontecido. Só que a polícia, ô Trindade, ela começou uma linha de investigação bem minuciosa, aonde acabou desvendando aí esse fecho. E um ponto que foi muito importante para que a polícia pudesse fazer essa virada de chave foi uma janela, Trindade, que foi arrombada na casa da Raquel. A polícia, a Politec, colheu algumas digitais, algumas marcas ali na janela. Isso ajudou muito na hora de fazer esse fechamento. Então, ele estava, né, em casa, como se nada tivesse acontecido lá em Lucas do Rio Verde. A polícia começou a fazer algumas rondas ali no endereço dele, esperou que ele chegasse em casa, porque na terça-feira ele havia atualizado em sua rede social que ele era morador de Cuiabá. Só que aí a polícia, já meio que desconfiada da tramóia, ficou lá na espreita. Ele chegou em casa e no momento que a polícia estava conversando com ele, ele apresentou-lhe alguns sinais de nervosismo e por uma brecha que a porta estava aberta, Trindade, pasmem, a polícia viu um frasco de um perfume feminino. Aí pronto, a polícia já fechou o cerco e ele, junto do irmão, foi trago aqui para as dependências da DERF de Nova Mutum. Luiz, muito obrigado. Mantenha o Luiz conectado para mim durante todo o jornal, se possível for, para a gente ir conversando aqui, interagindo e entendendo o que aconteceu. Pode voltar para cá, são 10 horas e 35 minutos. Eu tenho ainda uma reportagem para exibir, um trecho da entrevista com o Coronel Rovelli, que foi feito lá em Nova Mutum, no Pontal do Marape. O Coronel Rovelli, Augusto Rovelli, secretário estadual de Segurança Pública, vai participar ao vivo também no Comunidade de hoje. E eu tenho alguns pontos das imagens que a gente precisa conversar sobre essas imagens que ajudam muito a polícia. A reportagem está pronta? Matheus, nosso repórter, fez uma reportagem mostrando para você tudo o que aconteceu até a realização das prisões ontem à noite. Era por volta das 8 horas da noite ontem, né? Eu quero rodar essa reportagem para depois a gente ir esmiuçando as coisas. Para que você entenda a linha do tempo e a frieza do mandante, do ex-marido que não aceitava o término do relacionamento. A frieza dele diante da família, diante da dor de um pai, de uma mãe que perdeu uma filha. E agora a informação que a nossa equipe acaba de compartilhar é que o deputado Gilberto Catani está lá na delegacia. E na cela da delegacia estão os 2 homens suspeitos de terem matado a filha dele. Olha que situação, gente. Olha que situação. Assim que a reportagem estiver no ponto, eu vou exibir para a senhora e vou exibir para o senhor nessa cobertura completa que a gente está dedicando aqui no SBT Comunidade ao caso Catani. Confesso para a senhora, não sei se a senhora teve essa percepção, mas eu fiquei muito abalado com o vídeo da dona Lair. Que mulher corajosa. Que mulher corajosa. Eu fico tentando entender. Eu fico tentando entender como que uma pessoa pode ser tão fria, tão covarde, tão cruel, ao ponto de tirar a vida, ou mandar tirar a vida de uma pessoa e ir ficar diante do pai e da mãe dessa pessoa. O que passa na cabeça de uma pessoa assim? O que passa? Será que a dor do Gilberto Catani não comoveu em nenhum momento? Para ele, até ontem à tarde, era o crime perfeito. Era o crime perfeito.
mandei matar, não sou suspeito. A polícia tinha divulgado que ele não era preliminarmente suspeito, porque tinha um bom álibi. Estratégia. Estratégia também para que ele cometesse erros durante a investigação e cometeu. A reportagem está no ponto? Vamos juntos, então, acompanhar. Você não adianta dar chifre nesse vagabundo que você vai pagar. Seu falso, podre. Os gritos são da dona Lair, vizinha da família há mais de 20 anos. Ela, Romero Xavier, não conseguiu enganar. Não quero. E você quer? A gravação foi feita na área da casa de Raquel, enquanto o corpo ainda estava no quarto. O ex-marido, que é suspeito de ser mandante do assassinato, foi até o sítio depois que o corpo foi encontrado pelo pai, o deputado estadual Gilberto Catani. Chorou e foi consolado. Para a Polícia Civil, uma estratégia para atrapalhar as investigações. Dona Lair não acreditou na encenação. Seu falso, podre. Deus sabe o que tu fez. Não adianta você dar essa risadinha, não. Todo mundo aqui com você de palhaçada. Não quero saber. E você aqui, sua casa de graça, Ela estava se policiando a ter uma câmera ligada aqui 24 horas, mesmo um pouco. Estava guardando uma faca dentro do quarto e é isso. Disse alguma coisa? Ele odiava nós. Nós Ela defendíamos disse. ela. Ela disse um monte de coisa que a senhora só falou pra ele ali, né? Sim. O que ela falava? Não, ele não ficou lá. Ele é calado. Ele veio aqui na hora, aqui. Não sei, eu cheguei aqui, era 10h30 da manhã, né? Que a gente estava em Itapurá resolvendo as coisas da gente. Saiu da família. Eu, há 30 anos, sou amiga deles como se fosse tia. No dia do crime, o ex-marido chegou a ser detido e encaminhado para a delegacia, mas foi liberado após prestar depoimento. Da delegacia, o ex-marido foi para o velório e o sepultamento de Raquel. Para não ser apontado como suspeito, Romero criou uma rotina no dia do crime. Fez um churrasco com os amigos, foi a 3 casas noturnas e festejava enquanto o irmão invadia o sítio para matar Raquel. Mas a estratégia deu errado. E este vídeo mostra o momento que o irmão de Romero é preso. Ele confessou o crime e entregou que Romero foi o mandante. Este outro vídeo mostra a chegada dos 2 suspeitos à delegacia de Nova Mutum. Dez horas e 41 minutos. Eu vou pedir para o nosso repórter de estúdio focar aqui com a outra câmera na foto exclusiva. Quem mandou a foto para a gente, por favor? Adeilson Correia, muito obrigado. Ele quem tem a foto exclusiva do Rodrigo. Ainda na casa dele, momentos depois de ser preso. Vou tirar o reflexo aqui. Meu Deus. Tem uma mosca apareceu aqui agora. Mais uma vez aqui, o Diego, por favor. Aí. Essa foto foi tirada na casa. Esse é o Rodrigo. Esse é o Rodrigo, ele é irmão do Romero. Essa foto foi tirada na casa dele, onde a polícia encontrou perfumes, uma faca e outros objetos que eram da Raquel. Esse aqui é o assassino. Esse aqui, pode manter aqui. Esse aqui é o assassino. Ele que teria invadido, segundo a polícia, a casa 10h42 e assassinado a Raquel. Isso é hora de assessor mandar mensagem. Vamos ouvir Dona Lair. Ela... Traz a imagem dela, da entrevista aqui, por favor, aqui. Vai para a câmera robô para mim, Zé, por favor. Coloca aqui no telão a entrevista da Dona Lair. Ela conversou com a nossa equipe depois de deixar a área da casa. Ela se revoltou,
partiu para cima do mandante, com quem ela conviveu por muitos anos, foi retirada ali por algumas pessoas e conversou com nós. Solta. Muitas ameaças. Ela estava se policiando a ter uma câmera ligada aqui 24 horas mais um pouco. Estava guardando uma faca dentro do quarto e é isso. Ele disse alguma coisa para vocês? Ele odiava nós. E Porque nós ela defendíamos disse? ela. Ela disse um monte de coisa para a senhora, só falou para ele ali, né? Sim. O que ela falou? Não, ele não tá calado. Ele é calado. Ele veio aqui na hora, Não sei, eu cheguei aqui, era 10h30 da manhã, né? Que a gente estava em Itapurá resolvendo as coisas da gente. a senhora da família. Eu há 30 anos sou amiga deles como se fosse tia. E é muito dolorido você ver uma violência contra a mulher dessa forma. Ela se calou, mas eu não vou me calar. A senhora chamou de assassino ali várias vezes. A senhora sabe mais coisa do que a gente possa estar imaginando? Só a justiça vai dizer isso, meu irmão. Ele já estava escutando? Há 2 meses de corpos. E ela demonstrava para a senhora que ela tinha medo de tudo? Bastante. Quanto tempo separado? Quanto tempo estava separado já? 2 meses. 2 meses. Que são uma família maravilhosa. E as duas crianças? A senhora sabe onde eles estavam? É astuta, né? Retirou daqui. Então a senhora acredita que é um crime programado? E foi preparado isso para acontecer? Todo crime contra a mulher não é programado? E eu vejo que só está revoltado com tudo isso. Muito. Feminicídio sempre foi assim, né? É um quebra-cabeça montado, passo a passo, devagar, da forma, cuidado, da forma que é para ser. Eu falei, e eu não retiro uma palavra do que eu disse. Então a senhora acredita que ele seja o autor desse crime? Vamos ver até o final. Vou fazer de tudo para ele ficar na cadeia. Segura essa imagem aqui para mim. Isso aqui, essa entrevista foi gravada enquanto o corpo da Raquel ainda estava na casa. Enquanto a família o acolhia. Porque ele tinha um bom álibi. Não passava pela cabeça da família que ele teria planejado até a construção do álibi. Mas ela ele nunca enganou. Ela não. Essa mulher aqui, o suspeito nunca enganou. Enquanto alguns acreditavam na história, ela falou, eu vou esperar até o final, porque eu sei. Coloca para mim em tela cheia as imagens da casa, lá da casa. Mantenha mais um pouquinho aqui, só um pouquinho. Ela suspeitou, não acreditou na encenação feita pelo suspeito lá. Dá para substituir ela pela casa aqui? Porque eu conversei ontem, depois que foi divulgada a confirmação, com uma fonte da Polícia Civil lá de Nova Mutum. Um profissional que tem um contato há alguns anos já, em outras cidades também. Pode substituir aqui para mim a imagem da dona Laia pela casa. Pode segurar. Segura aqui um pouquinho ela. E essa fonte que trabalhou nessa investigação falou o seguinte: os exageros na tentativa de construir um álibi chamaram a atenção das autoridades. Pode encher a tela. Pode soltar as imagens. Trindade, que exageros foram estes? Primeiro, que seria um crime patrimonial, queriam uma televisão, uma moto. Você mataria uma pessoa com 30 facadas para levar uma televisão? Não. Um crime praticado com tamanha brutalidade é um crime que envolve sentimento. Então, a quantidade de golpes
foi o primeiro start para a polícia. Olha, parece ser um crime que envolve sentimento. Depois, pode voltar aqui. Pode manter as imagens no telão, pode ficar comigo aqui um pouquinho. A suspeita da polícia era que a cena fosse montada para levar a um crime patrimonial. Por quê? Para pensar comigo, meu amigo. Segura essa imagem aqui. Segura ela. Para pensar. Se coloque no lugar do assassino, do Rodrigo. Foi quem entrou lá e deu as facadas. Ele, depois de matar a Raquel, ele tentou forjar ali um crime patrimonial. Então pegou um televisor, saiu com esse televisor até o lado de fora da casa e jogou ele no quintal quebrado. Para dar a ideia de que o suspeito estaria fugindo com objetos da casa. Você entra numa casa, você mata uma pessoa com 30 facadas, você foge numa moto com um televisor nas costas. Você não vai chamar atenção. Segundo ponto. Terceiro ponto. Existia uma janela arrombada no quarto das crianças. Por isso que eu pedi para parar essa imagem aqui. Pode ir para a câmera robô para mim, Zé. Porque aqui, ó, perto dessa árvore aqui, na parede que fica pro lado dessa árvore, tem as janelas do quarto da Raquel e do quarto das crianças. E essa janela estava arrombada. E do lado de fora tinha marcas de pegada de uma bota masculina. Mas essa mesma bota não deixou pegadas do lado de dentro do quarto. A polícia, então a Raquel autorizou o suspeito a entrar na casa. A janela foi danificada depois que ela foi morta, nessa tentativa de construir um cenário. O celular sumiu. Mas nenhuma transferência bancária foi feita. Quer dizer, então, que o ladrão estava dentro do imóvel, junto com a Raquel, o celular dela ali, todos os aplicativos de banco. Ele, com uma faca, desferiu vários golpes e em nenhum momento pediu para ela fazer uma transferência. Nenhum real saiu da conta bancária da Raquel. Então, assim, olha, ficou claro, não foi um crime patrimonial. Agora vamos entender o que aconteceu. As investigações foram andando e a polícia chegou a esse homem, pode encher a tela a imagem. Que é o Rodrigo, com passagens pela polícia, irmão do Romero, ex-marido da Raquel. E como que ele levanta? Olha como os detalhes mostram muita coisa. A polícia ouviu 150 pessoas do dia do crime a ontem. E ela tentou ouvir o Rodrigo várias vezes. Primeiro o Rodrigo disse para o investigador que estava morando numa fazenda no interior de Mutum. A polícia descobriu que, na verdade, ele morava em Mutum, na periferia da cidade. Pode manter a imagem dele no ar. E ontem ele colocou na rede social dele que ele estaria morando em Cuiabá. Falou, peraí, que confusão é essa? Vamos na casa dele. Quando foram até a casa dele, encontraram a casa fechada. Ficaram esperando. Ele chegou, quando ele abriu a porta, foi abordado. E aí, a porta aberta, os policiais já viram em cima da mesa objetos que pertenciam a Raquel. E aí não tinha mais o que esconder, hein, meu amigo? A casa caiu e aí a primeira coisa que ele fez foi entregar o irmão. Mas a polícia disse ainda que o Rodrigo e o Romero não tinham uma relação de proximidade. Que essa relação mais próxima teria começado há cerca de 45 dias. Por que que o Rodrigo aceitou matar a Raquel?
E agora, as versões serão confrontadas com a perícia. Coloca no ponto para mim a entrevista com o secretário estadual de Segurança Pública. Pode voltar aqui para o estúdio 1053, porque lá no local o secretário conversou com a nossa equipe e disse que existia no ambiente do crime um vasto material genético, inclusive na janela que ele quebrou para forjar uma invasão. Está no ponto a entrevista? Enche a tela. A polícia científica foi acionada, esteve no local, fez o seu trabalho, colheu muito material genético, provas, enfim, tudo que compete à polícia científica está sendo feito para que o local do crime ele possa dizer o que aconteceu. 10 horas e 54 minutos. O Luiz, nosso profissional da Nova Mutum, está indo para a delegacia agora. Daqui a pouco eu volto a conversar com ele. Mas antes de ir para um novo intervalo, você chegou agora? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou rodar mais uma vez a reportagem do Matheus Mendes para você. O Comunidade começa agora às 10h15. Você tem que ficar esperto, porque a gente já começa no popular com o pé na porta. Não tem essa história de ficar enrolando, enrola aqui, não. Aqui a gente já começa com a notícia, com a informação, e já são quase 45 minutos de muita informação sobre esse caso. Então chegou um pouquinho atrasado, vou te perdoar hoje. Vou rodar mais uma vez para você que chegou agora a reportagem do Matheus Mendes sobre a prisão do ex-marido e do irmão dele, suspeitos de matarem Raquel Catani. Você não adianta dar chifre nesse vagabundo que você vai pagar. Seu falso, podre. Os gritos são da dona Lair, vizinha da família há mais de 20 anos. Ela, Romero Xavier, não conseguiu enganar. Não quero. E você vai. A gravação foi feita na área da casa de Raquel, enquanto o corpo ainda estava no quarto. O ex-marido, que é suspeito de ser mandante do assassinato, foi até o sítio depois que o corpo foi encontrado pelo pai, o deputado estadual Gilberto Catani. Chorou e foi consolado. Para a Polícia Civil, uma estratégia para atrapalhar as investigações. Dona Lair não acreditou na encenação. Seu falso, podre. Deus sabe o que tu fez. Não adianta você dar essa risadinha, não. Todo mundo aqui com você de palhaçada. Não quero saber. E você aqui, sua casa de criação de Ela estava se policiando a ter uma câmera ligada aqui 24 horas mais um pouco. Estava guardando uma faca dentro do quarto e é isso. Ele odiava nós. Nós defendíamos ela. Ela disse um monte de coisa para a senhora, só falou para ele ali, né? Sim. O que ela falou? Não, ele não falava. Ele é calado. Ele veio aqui na hora, aqui. Não sei, eu cheguei aqui, era 10h30 da manhã, né? Que a gente estava em Itapurá resolvendo as coisas da gente. Saiu da família. Eu, há 30 anos, sou amiga deles como se fosse tia. No dia do crime, o ex-marido chegou a ser detido e encaminhado para a delegacia, mas foi liberado após prestar depoimento. Da delegacia, o ex-marido foi para o velório e o sepultamento de Raquel. Para não ser apontado como suspeito, Romero criou uma rotina no dia do crime. Fez um churrasco com os amigos, foi a 3 casas noturnas e festejava enquanto o irmão invadia o sítio para matar Raquel. Mas a estratégia deu errado. E este vídeo mostra o momento que o irmão de Romero é preso. Ele confessou o crime e entregou que Romero foi o mandante. Este outro vídeo mostra a chegada dos 2 suspeitos à delegacia de Nova Mutum. Eu iria fazer um intervalo agora, porque eu acabo de receber uma mensagem do Luiz, lá de Nova Mutum, de que ele tem novas informações do caso, né? Se ele puder entrar por telefone, é prioridade. Ele estava se deslocando para a delegacia, para as participações ao vivo ao longo do Comunidade de hoje, e ele tem uma nova informação, então vou tentar conectar aqui, vamos tentar conectar com o Luiz, ligar para ele, para ver se ele já compartilha essas novas informações com a nossa audiência. É um caso bárbaro, é um caso covarde, é um caso cruel, mais um feminicídio.
de um homem que não aceitava o término do relacionamento. Há 2 meses, Raquel e Romero estavam separados. Ele tentou reatar o relacionamento várias vezes. A Raquel se recusou e, segundo a dona Lair, vizinha, ele teria ameaçado ela várias e várias vezes. Teria dito em uma oportunidade que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Detalhe. No dia do crime, Romero e Gilberto Catani almoçaram juntos. No dia em que Raquel seria assassinada, o ex-marido procurou Gilberto Catani, almoçou com ele e chorou diante do ex-sogro, porque estaria desesperado pelo fato de ter perdido a Raquel. Se disse apaixonado, que ela era a mulher da vida dele, que ele estava sofrendo muito. No dia em que ele tinha combinado com o irmão de matar a Raquel, ele esteve com o Gilberto e chorou. Eu sigo com a repercussão do caso Raquel Catani. Coloca as imagens para mim do momento em que os 2 suspeitos são presos e conduzidos à delegacia. O Romero e o Rodrigo, irmãos. O Romero era ex-marido da Raquel. O Rodrigo, irmão do Romero, foi quem executou a jovem empreendedora rural. O Luiz, nosso repórter, que está em Nova Mutum acompanhando o caso, agora está na delegacia e tem novas informações. Luiz, a prioridade hoje é sua. Olá, Trindade. Pois é, neste exato momento a nossa equipe de reportagem está em frente à DERF aqui de Nova Mutum e a atualização que eu tenho, Trindade, é o seguinte: Roberto Catani está aqui sendo ouvido neste exato momento. Até agora ele não falou com nenhuma equipe de reportagem aqui, porém, ele está sendo ouvido. O delegado Guilherme Pompeu estava indo para Lucas do Rio Verde, para detalhar ainda mais o caso, porque o objetivo da polícia é, até o final do dia, recuperar a moto que foi furtada lá da residência da Raquel. Só que quando o doutor Guilherme Pompeu ficou sabendo que o Gilberto Catani estava aqui, ele voltou para Nova Mutum. Então, neste exato momento, ele está em translado aqui para Nova Mutum, porque ele também quer acompanhar aqui o momento em que o Gilberto Catani está sendo ouvido. E bem provável que no final dessa conversa, ao ser liberado, o Gilberto vai conversar com a nossa equipe de reportagem. Então, nós estamos a postos aqui em frente à DERF de Nova Mutum para atualizar todos aí sobre este ocorrido, Trindade. Ô Luiz, os 2 suspeitos seguem também na delegacia? Os 2 suspeitos ainda seguem aqui, os 2 suspeitos ainda estão aqui nas dependências da DERF. Então, assim, querendo ou não, é um momento um tanto quanto que ofuscante, porque os 2 estão aqui e também o pai, da Raquel Catani está aqui nas dependências da DERF de Nova Mutum. Os 2 permanecem aqui, ainda não foram levados. Eu queria dar 5 minutos. 5 minutos do Catani com os 2, hein? Vem cá, pai. Vem cá, deputado. Vou te dar 5 minutos. De você com os 2. Meu filho. É difícil, né, cara? Então, Gilberto Catani, deputado estadual, pai da Raquel Catani, ele está agora na delegacia, prestando depoimento. E na cela desta mesma delegacia estão os 2 irmãos, Rodrigo e Romero, que são o mandante e executor da filha dele. Cara do céu. Difícil. Difícil para um pai, difícil para uma família, e tudo que a gente pode pedir agora é que Deus conforte o coração de todos. E a polícia ainda segue investigando, porque muitas perguntas precisam de respostas.
uma dúvida, por que o Rodrigo aceitou? Por que o Rodrigo aceitou matar a Raquel? Porque as passagens que o Rodrigo tinha, pelo menos as divulgadas até agora, não mostravam uma violência a ponto de dar 30 facadas em alguém. Como foi essa conversa? Como que o Romero convenceu o irmão a matar a Raquel? Será que ele pagou algum valor? A gente precisa entender essa dinâmica. O que ele fez com a moto da Raquel, o que ele fez com o celular da Raquel. Por que ele levou objetos pessoais da Raquel para a casa dele? Perfume, uma faca, entre outras coisas que pertenciam a Raquel, que era produtora rural. Coisas que a gente vai ter que entender ao longo do inquérito policial. 11h09. O Luiz está, e eu quero até falar para o Luiz o seguinte: Luiz, você tem prioridade, tá? Se o Gilberto Catani sair aí e quiser conversar com a nossa audiência, você pode chamá-lo ao vivo para isso. Claro, a gente respeita a dor, o momento da família, não vamos avançar, mas se ele quiser, o espaço está aberto para o Gilberto Catani falar com a nossa audiência sobre esse drama familiar. O Luiz segue ao vivo lá na DERF, Delegacia de Roubos e Furtos de Nova Mutum. O Luiz tem uma nova informação, é isso? Pode falar, Luiz, fica à vontade. Só complementando o que você está dizendo aí, o objetivo principal da polícia, no qual o Dr. Guilherme Pompeu, que está à frente do caso, foi para Lucas do Rio Verde, é porque, como foi divulgado, a equipe do Corpo de Bombeiros procurou a moto da Raquel Catani em 2 lagos próximos ali aonde ela residia. Porém, como a moto não foi encontrada nesses 2 lagos e na casa do Rodrigo foi encontrado aí perfumes e outros pertences da Raquel, a polícia então acredita que talvez a moto também seja levada para Lucas. Então, por isso que uma equipe se deslocou de Nova Mutum até Lucas do Rio Verde para justamente apurar este fato, apurar essa situação. Só que, como eu disse, como o Gilberto Catani, né, chegou nas dependências da DERF aqui de Nova Mutum, então o delegado voltou para cá para também acompanhar ali o depoimento dele, mas até o final do dia o delegado deve voltar às atividades para fechar o cerco, porque o objetivo da polícia é ainda hoje, localizar a moto que era então aí da Raquel Catani. E a polícia também quer entender se essa versão apresentada pela dupla na confissão é verdadeira. Quem garante que o Rodrigo foi sozinho à propriedade? Quem garante que o Romero não foi também à propriedade na madrugada? Porque ele disse que estava num churrasco, foi para uma balada, mas quem garante que ele não saiu da balada e não foi lá? Então, essas versões que foram apresentadas também nas confissões, elas serão analisadas pelas equipes de investigação da Polícia Civil lá de Nova Mutum. A Marcela Vasconcelos está agora com o secretário estadual de Segurança Pública, que vai falar, claro, sobre o caso Raquel Catani. Enche a tela com imagens lá do caso Raquel Catani. São 11h29, 11h29. Marcela Vasconcelos, você tem prioridade, bom dia. Bom dia, Trindade. Nossa equipe já está aqui na CESP. Vamos conversar com o secretário Roveri, que se disponibilizou a conversar conosco e trazer detalhes das prisões que ocorreram e também falar um pouco da cronologia. Ele que acompanhou bem de perto esse caso e conversa ao vivo agora com o SBT Comunidade. Secretário, bom dia. Muito obrigada por conversar com a nossa equipe. Se me permite, o senhor já deu muitas entrevistas, mas em respeito à nossa audiência, vou pedir para a gente fazer essa cronologia, falando dos fatos e trazendo novas informações. O senhor que esteve à frente aí das investigações, todos chocados, quase que inacreditável esse desfecho. Fala um pouco dessa dinâmica desse crime do ex-marido, como é que foi ali ele levar o irmão? Começa a contar nos detalhes, por favor, para quem nos assiste agora.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Trindade. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, como você disse, chega a ser inacreditável. Os fatos ocorreram desde a quinta-feira, quando o ex-marido da Raquel, ele foi até o Pontal do Marape, foi até a comunidade, ele levou o irmão dele, deixou ele próximo à residência em algum local, né, e teve um dia normal com a família. Foi, almoçou, lanchou. No final do dia, ele pega os 2 filhos, leva para outra cidade e aí lá ele se posiciona em frente de câmeras, tira fotos, faz um churrasco com pessoas que não tinha o hábito de fazer, vai a algumas boates na cidade, também se fotografa nesses locais, né, para tentar maquiar, para tentar realmente manipular ali algum álibi para que as forças de segurança não identificassem. Na sequência, ele vai ao velório no outro dia, participa do velório, chora, enfim, é um comportamento assim muito cínico, né, que a gente consegue verificar. E continuou vivendo com a família até o dia da sua prisão, né? As forças policiais iniciaram os trabalhos na própria sexta-feira, a Polícia Militar chegou, isolou o local, estavam lá o Tenente Coronel Fernandes da Cavalaria de Nova Mutum, o Tenente Coronel Padilha e toda a equipe de Nova Mutum, em que também a Polícia Militar fez muitas buscas, o senhor Paer de Sorriso esteve lá, né? E os trabalhos da Polícia Judiciária Civil iniciaram, através do Dr. Edmundo e do Dr. Guilherme, 2 competentes delegados que levaram todas as hipóteses em consideração. Latrocínio, homicídio e feminicídio, que nunca foi descartado. Nunca descartamos essa hipótese, tanto que chegamos à conclusão que chegamos. A partir daí, no sábado, no domingo, no sábado a Politec deslocou novamente a pedido do delegado, foi lá colher mais provas. No dia do fato, Trindade, foi um trabalho minucioso, mais de quase 3 horas, mais de 2h30 de trabalho pericial, com colheita de provas, de material genético, de impressões digitais, um trabalho minucioso que a Politec fez dentro da residência, o que também está subsidiando as investigações com provas técnicas, né? No sábado, no domingo, oitivas de pessoas. Nesses 5 dias de investigação, a delegacia ela fez 150 oitivas de testemunhas. Isso significa que foram ouvidas 150 pessoas em 5 dias. Foi um trabalho dioturno. Durante o dia, durante a noite, eles não pararam, de forma incansável, para poder chegar à prisão aí do mandante e do assassino. Secretário, fala um pouco para quem está nos assistindo da cena que o senhor encontrou lá ao chegar na casa de Raquel Cattani. Como é que era a postura desse ex-marido e também da maquiagem, o quanto ele tentou maquiar a cena do crime? Olha, a cena inicialmente ela é muito triste, né? Você vê uma pessoa jovem, uma pessoa com uma vida promissora, com 2 filhos pequenos, um filho de 13 e de 6 anos, naquela situação morta dessa forma brutal. Né? Realmente é muito horrível essa cena, é ruim de ver, nos faz mal ver isso, mas a gente não pode deixar se levar pela emoção e temos que fazer o nosso trabalho, e assim as equipes fizeram. Agora, a cena tentou ser maquiada realmente, simularam uma briga, quebraram todo o quarto da Raquel, tem uma janela forçada no fundo, eles roubaram a moto, roubaram o celular, objetos pessoais dela, para tentar desviar a atenção da investigação, para tentar desviar realmente o que realmente aconteceu. E claro que as equipes, né, como eu disse, os 2 delegados e toda a equipe, policiais civis lá, investigadores, escrivães e o pessoal da inteligência também que trabalhou nesse caso, não se deixaram levar por essa maquiagem e realmente tocaram a investigação de uma forma muito séria, uma investigação profunda e que levou aí à prisão dos 2, tanto do mandante quanto do irmão dele, o assassino. Secretário, e caracteriza uma psicopatia porque até na cena do crime, quando o senhor chegou lá, ele estava por lá também. Sim, ele estava por lá, nós fomos lá por determinação do governador Mauro Mendes, tanto eu quanto o secretário Fábio Garcia da Casa Civil, nós acompanhamos pessoalmente desde o início. Eu ouvi no local do crime, né, não esboçava muita reação, tinha um olhar vidrado, mas não é isso que vai caracterizar que uma pessoa cometeu ou não cometeu um crime, ele é um indício. E claro que as nossas equipes de investigação levaram isso em consideração. Esse comportamento atípico dele, essa produção de álibi exacerbada, com certeza as equipes levaram isso em consideração também, para seguir a linha do feminicídio. Secretário, ele chegou a franquear, né, material genético, celular também, na segurança de o que teria cometido, o que a gente pode chamar de um crime perfeito, porque ele teve essa postura ou não, secretário? Ele teve essa postura, ele acompanhou as equipes policiais até a delegacia, ele prestou depoimento, ele cedeu o seu aparelho celular para que passasse por perícias, por extração de dados, e foi até a Politec também voluntariamente para colher material genético. Isso é óbvio, ele não estava na cena do crime. Ele pegou os 2 filhos, deslocou para uma outra cidade, porque o irmão
irmão dele que cometeu o crime. Mas todas as provas, todos os indícios, todas as provas científicas que foram colhidas levam à conclusão realmente e para poder levar à justiça, para eles responderem perante a justiça por esse crime bárbaro. O deputado Cattani chegou a dizer, olha, o meu ex-genro, ele não assumiu nenhum crime, não foi preso, numa espécie de defesa. Ele foi orientado a ter essa condução para mantê-lo perto, para que os trabalhos investigativos dessem sequência? Houve essa orientação, secretário? Não houve essa orientação. É um momento muito difícil para a família, para o deputado Cattani, para sua esposa, para os irmãos da Raquel. Você imagina aquele momento, como que você vai imaginar que o pai dos 2 netos mandou executar a esposa ou a ex-esposa? É inconcebível isso. Inconcebível para as pessoas de bem imaginar isso, né? Mas, como eu disse, a investigação não se deixou levar pela emoção e, de forma técnica, foi lá e fez a prisão. Inclusive, quando prendeu ele, o mandante do crime, ele estava ainda na residência do deputado. A equipe chegou lá, conversou com o deputado, conversou com a família e falou, ó, nós já prendemos o assassino, foi preso em Lucas, está sendo deslocado para Nova Mutum e viemos aqui prender o mandante. E falando um pouco da prisão, das oitivas. As oitivas, elas aconteceram durante a noite, a madrugada, algo que o senhor pode adiantar, ele foi ouvido, algo que o senhor possa falar aqui com a nossa audiência sobre esse princípio, esse início de oitivas dos 2, eu digo, secretário. Olha, a última conversa que eu tive com o doutor Guilherme e o doutor Edmundo foi ontem por volta de 11 horas, né? Eles ainda iam iniciar as oitivas inclusive gravadas para subsidiar provas, né? E acabamos não tendo mais contato. Mas, gente, o mais importante, a Polícia Civil desvendou o crime, desvendou o mandante, desvendou quem foi o assassino e trouxe para as barras da justiça. Vai ser feito um relatório minucioso para encerrar esse inquérito e para encaminhar a justiça para que possa processá-los. Secretário, um pouco de informações sobre o executor, o irmão do ex-marido da Raquel Cattani, já com passagens pela polícia. Quais passagens? O senhor pode também prestar essa informação para a gente, por favor? Sim, nós temos essa informação. Isso foi tudo verificado no bojo da investigação. Tem passagem por receptação, falsidade ideológica, associação ao tráfico de drogas, né? Então já é uma pessoa que já tem uma vivência no mundo do crime, né? Isso, como eu disse, foi levado em consideração na investigação e o que também ajudou aí para elucidar esse caso. Eles seguem no interior? Como é que vai ser essa tramitação agora, para quem está acompanhando? Como é que agora é a sequência diante das prisões, secretário? Olha, eles seguem, vão ser recambiados aí para a unidade prisional. Como eu disse, os delegados vão finalizar o inquérito. Todas as oitivas, as provas que foram já capitaneadas no inquérito, vai ser constado num relatório final para que possa ser concluído e encaminhado à Justiça. Mas temos ainda provas que a Politec vai produzir e, obviamente, quando essas provas forem produzidas, vão encaminhar também e segue no bojo do processo. Secretário, a motivação do crime, em algum momento o irmão falou uma motivação, se seria ali por conta da separação, algo financeiro, algo também, a gente falou tanto, né, dos autores e da motivação. Nesse sentido de motivação desse feminicídio, eles falaram algo na oitiva, secretário? Olha, eu não tenho conhecimento profundo da oitiva que foi realizada, né? Mas com certeza algum tipo de inconformismo ou algum tipo de loucura da parte deles, na verdade, né? Com certeza alguma coisa nesse sentido, porque, como eu disse anteriormente, chega a ser inacreditável o que a gente presenciou e o que a gente viu no dia da cena do crime, no próprio velório e na sequência. O governador Mauro Mendes se pronunciou falando, né, parabenizando um trabalho sério. Eu aqui também, em nome do SBT Cuiabá, parabenizo a equipe, o trabalho que os senhores têm feito, mas também falou da necessidade de leis mais duras, também usar esse espaço. É um caso chocante para falar sobre essa necessidade, sobre o cenário. Também eu gostaria que o senhor aproveitasse esse espaço para falar também dessa mudança que é fundamental, secretário. Com certeza. O governador Mauro Mendes, como eu disse, no início já nos determinou para acompanhar esse caso de perto. O governador falava comigo todos os dias, mais de uma vez no dia. Ele me ligava, conversava, eu prestava contas de como estava a investigação. Nós, ontem à noite, estava junto com o governador num evento no Tribunal de Justiça. Fizemos uma ligação em conjunto para o deputado Cattani e a família, né, para informar. Lógico que ele já estava sabendo, porque o mandante do crime foi preso dentro da residência dele. Mas, de toda forma, o governador fez questão de ligar, de prestar as condolências e prestar também os esclarecimentos que o Estado de Mato Grosso chegou à conclusão dos assassinos de sua filha, né? Agora, claro que tem que ter mais duras, né? De 100% dos feminicídios que acontecem no Estado de Mato Grosso, nós solucionamos todos. Todos. A parte do Estado de Mato Grosso ela está sendo cumprida. As forças de segurança estão trabalhando, estão investigando, estão descobrindo autorias, estão prendendo e levando para a justiça. Agora, por que esse crime continua acontecendo? Não só esse também, Marcela, mas vários outros crimes. Nós precisamos, sim,
Precisamos sim ter uma legislação mais dura. As pessoas têm que ter medo de cometer o crime, têm que ter receio. Agora, a sensação de impunidade é que gera maior criminalidade também. Secretário, muito obrigada por conversar conosco. Eu vou agora questionar o Trindade no estúdio, que, aliás, Trindade está aí conduzindo com brilhantismo o trabalho, levando a informação para quem nos acompanha. Algum questionamento, ficou alguma dúvida? Fique à vontade, porque o secretário está aqui ao meu lado, para que a gente leve a informação na totalidade em respeito a quem nos acompanha. Marcela, muito obrigado. Ótima entrevista com o secretário estadual de Segurança Pública. Agradeço ao secretário pela gentileza de conversar com a nossa equipe, sem nenhum questionamento, sem nenhuma dúvida. Esclarecedora entrevista, muito obrigado. E você acompanha imagens do momento em que os dois suspeitos chegam à delegacia em Nova Mutum. A gente vai continuar falando desse caso. Vem para cá, 11h40. Você que está chegando agora, nós temos um vídeo de uma vizinha, Dona Lair, que lá no local do crime, ela percebeu a presença do ex-marido da Raquel e o confrontou na frente de todo mundo. Tá no ponto o vídeo? Play. Você não adianta dar censura esse vagabundo que você vai pagar. Seu falso, podre, podre. Deus sabe o que tu fez. Não adianta você dar essa risadinha, não. Todo mundo aqui com você de palhaçada. Não quero saber. Mundiça. E você aqui? Vai pra sua casa de graça, me dá aqui. Essa senhora com uma blusa rosa é a Dona Lair, vizinha. Ela chegou no sítio onde a Raquel foi assassinada por volta das 10h30 da manhã. Ela morava ao lado, ela convive com a família há mais de 20 anos. E quando ela percebeu a presença do ex-marido, chorando, desesperado, ela não caiu na encenação e o confrontou. E é o que esse vídeo mostra. É o que esse vídeo mostra. E depois ela conversou com a nossa equipe. Tá no ponto a entrevista? Play. Muitas ameaças. Ela estava se policiando a ter uma câmera ligada aqui 24 horas mais um pouco. Estava guardando uma faca dentro do quarto e é isso. Isso é uma coisa para vocês. Ele odiava nós. Nós defendíamos ela. Ela disse muita coisa para a senhora, só falou para ele ali, né? Sim. O que ela falava? Não, ele não está calado. Ele é calado. Ele veio aqui na hora, Não sei, eu cheguei aqui, era 10h30 da manhã, né? Que a gente estava em Itapurá resolvendo as coisas da gente. A senhora da família? Eu há 30 anos sou amiga deles como se fosse tia. E é muito dolorido você ver uma violência contra a mulher dessa forma. Ela se calou, mas eu não vou me calar. A senhora chamou de assassina ali várias vezes. A senhora sabe mais coisa do que a gente possa estar imaginando? Só a justiça vai dizer isso, eu não acredito. Eles já estavam esperando? Há 2 meses de corpos. E ela demonstrava para a senhora que ela tinha medo de tudo? Bastante. Quanto tempo separados? Quanto tempo estavam separados já? 2 meses. 2 meses. Que são uma família maravilhosa. E as duas crianças? O senhor sabe onde eles estavam? É astuto, né? Retirou daqui. Então a senhora acredita que é um crime programado? E foi preparado isso para acontecer? Todo crime contra a mulher não é programado? E eu vejo que só está revoltado com tudo isso. Muito. Feminicídio sempre foi assim. Né? É um quebra-cabeça montado, passo a passo, devagar, da forma, cuidado, da forma que é para ser. Eu falei, e eu não retiro uma palavra do que eu disse. Então a senhora acredita que ele seja o autor desse crime? Vamos ver até o final. Vou fazer de tudo para ele ficar na cadeia. O Arimatea, nosso repórter também lá em Nova Mutum, construiu uma reportagem, ele que foi até o local, ele que gravou com a Dona Lair, ele também construiu uma reportagem falando sobre o caso e a gente assiste agora. Você não adianta dar censura esse vagabundo que você vai pagar. Seu falso, podre. As palavras fortes é um desabafo de quem acredita na culpa de Romero Xavier, ex-marido de Raquel Catani. Para a polícia, foi quem arquitetou a morte da produtora rural. Deus sabe o que tu fez. Não adianta você dar essa risadinha, não. Todo mundo aqui com você de palhaçada. Não quero saber. A fala é de uma amiga da família há quase 30 anos. No local do crime, ela conversou com a nossa reportagem e foi a única a acreditar na culpa do ex-marido de Raquel. Muitas ameaças. Ela estava se policiando a ter uma câmera ligada aqui 24 horas mais um pouco. Estava guardando uma faca dentro do quarto e é isso. Sem medo, ela prometeu não se calar. E é muito dolorido você ver uma violência contra a mulher dessa forma. Ela se calou, mas eu não vou me calar. O depoimento da amiga da família foi essencial para que Romero fosse colocado novamente na cena do crime e preso.
A prisão dele aconteceu no início da noite desta quarta-feira, na mesma comunidade rural onde o crime aconteceu. Seu irmão Rodrigo também foi preso. Ele estava em sua casa na cidade de Lucas do Rio Verde, distante 119 quilômetros do local onde o crime aconteceu. Rodrigo confessou à polícia que foi o autor dos golpes de faca que mataram Raquel. Ele também disse que o mentor intelectual foi o seu irmão, o ex-marido de Raquel. No dia do crime, ele teria sido levado e ficou escondido em uma área de mata, esperando a vítima chegar. Para criar álibi, o ex-marido de Raquel ainda teria almoçado com o seu ex-sogro, o deputado estadual Gilberto Catani, passado na residência da esposa, levado as crianças para o município de Itapurá para ficar com ele. Durante a noite, ainda fez churrasco e visitou pelo menos 3 prostíbulos daquela cidade. Lair acredita que o crime de feminicídio contra Raquel começa a ter as peças do quebra-cabeça encaixadas. Feminicídio sempre foi assim, né? É um quebra-cabeça montado, passo a passo, devagar. Eu falei, e eu não retiro uma palavra do que eu disse. Seu falso, podre, podre. Deus sabe o que tu fez. Não adianta você dar essa risadinha, não. Todo mundo aqui com você de palhaçada. Não quero saber. Vamos ao vivo mais uma vez para Nova Mutum com o nosso professor Luiz, que está lá acompanhando, porque o Gilberto Catani, deputado estadual, está na delegacia nesse momento prestando depoimento. Coloca as imagens para a gente em tela cheia, imagens da casa onde o crime foi praticado. Luiz, qual é a informação de agora? Olá, Trindade. Então, nós ainda estamos em frente à DERF aqui de Nova Mutum. Agora há pouco, o delegado Edmur, que também está no caso, estava saindo aqui, eu conversei com ele, ele me disse que até então eles ainda não podem gravar com a imprensa, não podem passar nenhuma informação, porque a juíza, Trindade, também está absorvendo o caso, analisando todo o caso e acompanhando com eles. Só que ainda, o Catani está aqui, está prestando ainda depoimento, está conversando, com a equipe que está aqui no local. E o doutor Guilherme Pompeu já chegou aqui em Nova Mutum, agora há pouco ele até saiu aqui, pegou a caminhonete do Catani, colocou ali no fundo, já deixando tudo preparado aqui. E nós estamos aguardando, a saída do Gilberto Catani, aqui das dependências da DERF aqui de Nova Mutum, para ver se ele conversa com a nossa equipe. Só que de antemão, o delegado já marcou com a imprensa para hoje, às 14h30, ele conversar e dar um parecer sobre as investigações até o momento, como que está a questão das procuras e como que está aí o andamento das investigações ainda no caso aí da Raquel Catani. Permanecemos aqui na delegacia, a DERF de Nova Mutum.